Uma década antes de Hitler chegar ao poder, quando o generalíssimo Franco era apenas um coronel desconhecido e a maior parte da Europa era composta por repúblicas democráticas, um homem havia vislumbrado uma ditadura totalitária que rivalizaria com a glória do Império Romano. Benito Mussolini tornou-se o líder supremo da Itália em 1923, impondo a maioria das características dos estados autoritários que estavam por vir. Detenção de opositores políticos em campos de concentração, uma força policial secreta que controlava a população civil, um enorme aparato de propaganda e um culto à personalidade em torno de um líder forte. O regime fascista de Mussolini não só iniciou uma tendência na política da Europa continental, mas também foi um dos mais cruéis e sanguinários da história. O que aconteceu com judeus e socialistas nos campos de concentração italianos? Como Mussolini conseguiu manter-se no poder por mais de 2 décadas? E quais foram as causas de sua queda catastrófica? Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. Benito Mussolini. As origens do mal. Benito Mussolini chamou a atenção nacional pela primeira vez em 1912 como o líder de 29 anos da ala radical do Partido Socialista Italiano, oposta à guerra na Líbia. Fiel aos seus princípios de esquerda, Mussolini inicialmente defendia que a Itália permanecesse neutra na Grande Guerra, mas, ao longo dos anos seguintes, suas ideias políticas gradualmente se inclinariam para a extrema-direita, convencendo-se de que a Itália precisava de uma mudança fundamental de governo. No entanto, Mussolini nunca perdeu seu desgosto moral pelo establishment político ou empresarial. Foi influenciado por sindicalistas revolucionários e, como eles, convenceu-se de que o nacionalismo produziria um movimento capaz de acabar com o liberalismo burguês e forjar uma nova Itália. Após uma perda catastrófica na Primeira Guerra Mundial, os italianos ficaram terrivelmente indignados com a forma como a campanha foi conduzida e clamavam por mudanças. Mussolini aproveitou essa situação e fundou seu Fácio de Combatimento em Milão em 23 de março de 1919. Este novo movimento político recrutou ex-soldados, sindicalistas e futuristas. Seu programa combinava nacionalismo com republicanismo, anticlericalismo, sufrágio feminino e reforma social. A ideia orientadora por trás do fascismo era a mobilização de homens e mulheres, trabalhadores e empregadores, camponeses e proprietários de terras em uma comunidade nacional unida. A chave para alcançar isso, segundo Mussolini, era a violência. As esquadras fascistas, ou squadristi, começaram uma campanha violenta de intimidação contra católicos e socialistas, na qual centenas foram mortos. Em 1922, os fascistas já haviam efetivamente assumido a administração da lei e da ordem em muitas áreas rurais. Enquanto isso, os fascistas lutaram com minorias eslavas na região de Veneza e se expandiram nas cidades, onde ajudaram a quebrar uma greve geral em julho de 1922. No final daquele ano, o fascismo possuía 250 mil membros. Os fascistas de Mussolini adotaram uma série de símbolos fortemente influenciados pela Roma antiga, pois ele afirmava que sua missão era trazer a Itália de volta à sua antiga glória, quando era o império mais forte do mundo. Enquanto Hitler usava a suástica, um antigo símbolo indiano, Mussolini escolheu o fasces, um machado envolto em varas de madeira, que na Roma antiga simbolizava o poder de um rei romano para punir seus súditos. Os fascistas usavam o fasces como um emblema de sua identidade, e ele até se tornou a imagem central da bandeira tricolor italiana durante a ditadura de Mussolini. O outro símbolo importante que se tornou sinônimo de violência política sem sentido eram as camisas pretas usadas pela milícia paramilitar de Mussolini. Desde muito cedo na existência do fascismo, os squadristi ficaram mais conhecidos como os camisas negras, e em 1922 já somavam 200 mil. Desde a ascensão de Mussolini ao poder até a derrota da Itália na Segunda Guerra Mundial, os camisas negras tornaram-se a chamada milícia voluntária para a segurança nacional, o que lhes deu respaldo institucional. Seus métodos tornaram-se mais duros à medida que o poder de Mussolini crescia, e eles usaram violência e intimidação contra os opositores de Mussolini.
Mussolini era o líder, ou comandante-geral e primeiro cabo honorário dos Camisas Negras, mas devido à sua inexperiência em liderar forças armadas, as funções executivas eram realizadas por um chefe de Estado-Maior nomeado. Mussolini é frequentemente descrito como tendo qualidades inerentes de liderança que lhe permitiram impor-se em posições de poder e ser seguido por milhares a princípio e milhões apenas alguns anos depois. Isso era consequente com seu elitismo hierárquico. Em sua visão, o Estado não deveria ser democrático. A Itália precisava ser governada por uma minoria de elite cuja legitimidade não se baseava nem na ideologia nem na representação popular, mas na liderança carismática. Como gostava de afirmar, o século XIX havia sido o da democracia. O século XX seria um século puramente aristocrático. Além disso, sob a nova política, as massas não deveriam ser apenas dominadas e controladas pelo poder estatal. Elas precisavam ser mobilizadas por ele e moldadas para o interesse nacional. Todo cidadão italiano precisava se posicionar pelos ideais do fascismo, defender o Estado fascista e atender ao seu chamado quando necessário. Em outras palavras, os ideais de Mussolini eram os de obediência inquestionável e absoluta ao líder. A rendição de uma nação, a marcha sobre Roma. O único problema era que ele ainda não tinha o favor do povo. Com apenas 35 cadeiras no parlamento após as eleições de 1921, o fascismo ainda não era uma das principais forças políticas. Mas Mussolini pensava que não precisava realmente dos votos. Ele poderia chegar ao poder através de uma combinação de pressão das ruas e apoio das elites empresariais, agrárias e políticas do país. No verão de 1922, a pressão fascista pela captura do poder se intensificou e no outono daquele ano, os planos para uma marcha sobre Roma já estavam traçados. Os governos italianos lutaram para conter a violência fascista, subestimando a ameaça que os fascistas representavam. Além disso, em muitas áreas, as autoridades locais ou fechavam os olhos ou de fato auxiliavam a violência fascista. A falta de ação decisiva do governo apenas encorajou os fascistas, que conseguiram realizar ocupações em massa em várias cidades e vilas por toda a Itália. Finalmente, entre 2 e 3 de outubro de 1922, os fascistas ocuparam Bolzano e Trento e efetivamente assumiram a administração local. Novamente, o governo não fez nada para detê-los, convencendo Mussolini de que talvez fosse possível tomar Roma diretamente. Em 24 de outubro de 1922, Mussolini falou diante de uma audiência ardente de 60 mil pessoas, a maioria camisas negras, em Nápoles. Ele descreveu o mito fundador de uma nova Roma, despertada após milhares de anos dormente. Ele afirmou que eles, os fascistas, tinham o direito de governar o país na ausência de um governo melhor capacitado para fazê-lo. Após terminar seu discurso, ele se encontrou secretamente com alguns de seus tenentes camisas negras mais próximos e planejou cuidadosamente a marcha sobre Roma. Curiosamente, ele não participou pessoalmente da marcha, mas a acompanhou de sua sede em Milão, chegando a Roma mais tarde, quando os fascistas já haviam alcançado a cidade. Coluna após coluna de homens ferozes em camisas pretas cobriram a distância até a sede do poder, efetivamente inundando as principais praças de Roma sem resistência. Embora a marcha em si fosse impressionante, chegando a 30 mil camisas negras, eles não tomaram realmente nenhum prédio ou ocuparam escritórios governamentais. Foi mais uma demonstração de poder do que uma conquista. Enquanto isso, o inteligente Mussolini estava em negociações diretas com o rei da Itália sobre sua nomeação como chefe de Estado. Após a marcha sobre Roma, em 30 de outubro, o rei não teve alternativa senão entregar o poder a Mussolini, que era apoiado pelos militares, pela classe empresarial e pela direita. A partir daquele momento e pelos 21 anos seguintes, Mussolini se tornaria o único líder da nação. Ele e seus camisas negras tinham controle sobre a maior parte do território italiano. Um dos poucos lugares onde o fascismo ainda tinha oposição era Turim. Poucos meses após a marcha sobre Roma, os camisas negras de Mussolini perpetraram um dos piores massacres da história italiana. Na noite de 17 e 18 de dezembro de 1922, um militante comunista matou 2 fascistas em Turim.
desencadeando uma vingança desproporcional e sangrenta pelos squadristi. Naquela mesma noite, as tropas de Mussolini invadiram e incendiaram a sede local do sindicato e atacaram 2 clubes pertencentes ao Partido Socialista Italiano. Isso foi seguido pela completa destruição do jornal comunista L'Ordine Nuovo, editado em Turim por Antônio Gramsci. Não contentes em destruir os escritórios do jornal, os esquadrões de camisas negras levaram vários dos editores ao Parque Central de Turim e os ameaçaram de execução. Fascistas armados reuniram comunistas e sindicalistas na cidade e executaram vários deles de maneiras horríveis. Alguns foram espancados até a morte. A morte do trabalhador anarquista e sindicalista Pietro Ferrero foi particularmente angustiante. Após ser torturado, os fascistas amarraram Ferrero a um caminhão e o arrastaram, ainda vivo, em alta velocidade pelo Corso Vittorio Emanuele, enquanto riam e cantavam. Depois, o cadáver de Ferrero foi jogado ao pé da estátua do rei Vittorio Emanuele II. Quando a polícia local encontrou seu corpo mais tarde, ele estava irreconhecível e eles só puderam identificá-lo graças a um documento encontrado em um de seus bolsos. Quem matou Giacomo Matteotti? Como dito anteriormente, os fascistas eram uma minoria no parlamento. Apesar disso, poucos senadores ou deputados ousavam falar contra eles, com medo de receberem a mesma violência que aqueles em Turim em 1922. Uma das únicas pessoas a denunciar abertamente os fascistas foi Giacomo Matteotti, um deputado socialista eleito pela primeira vez em 1919. Ele até ousou publicar um livro em 1924 intitulado Os Fascistas Expostos, um ano de dominação fascista. Isso provaria ser o último prego em seu caixão. Em 10 de junho de 1924, Matteotti desapareceu repentinamente. Ele estava prestes a falar perante a Câmara dos Deputados, revelando corrupção envolvendo o Partido Nacional Fascista e a Sinclair Oil dos Estados Unidos para obter fundos para a propaganda fascista. Um dos implicados no caso era Arnaldo, irmão de Mussolini. 2 meses depois, seu corpo espancado e muito decomposto foi encontrado em Riano, 23 quilômetros de onde ele havia sido visto pela última vez. Imediatamente, as suspeitas recaíram sobre Mussolini e seus seguidores, mas ele nunca admitiu ter dado a ordem para sequestrar o político. Isso gerou uma grande reação pública e dos membros do parlamento, embora finalmente o próprio rei tenha dado a Mussolini um voto de confiança e se recusado a pedir sua renúncia. Matteotti foi sequestrado na rua, forçado a entrar em um carro não identificado por alguns homens. Ele tentou escapar, mas foi perseguido e esfaqueado várias vezes com uma lima de carpinteiro. Não se sabe se ele estava vivo nesse ponto, mas de qualquer forma ele não durou muito. Segundo a análise forense, ele morreu logo após a data de seu sequestro. Uma investigação policial foi iniciada assim que seu desaparecimento foi denunciado. 5 homens, todos camisas negras, foram presos alguns dias após o sequestro. Outro suspeito, Filippo Panzeri, fugiu da prisão. Apenas 3 homens foram condenados sob a suspeita de terem participado do sequestro, mas foram soltos pouco depois sob anistia do rei Vítor Emanuel III. O caso de Matteotti foi o teste mais difícil que o governo fascista teve que enfrentar, devido à gravidade da violência e à impunidade com que os camisas negras responsáveis agiram. No entanto, no final, serviu como prova de que não apenas a polícia, mas o rei e a burguesia italiana estavam dispostos a apoiar Mussolini e sua liderança. Outra consequência desta demonstração descarada de imunidade fascista foi que deputados e senadores antifascistas começaram a abandonar o parlamento. Eles perceberam que não havia sentido em se opor a um partido que tinha a soma de todo o poder e a força bruta para exercê-lo. No entanto, havia resistência dentro do próprio partido fascista. Durante o outono de 1924, a ala extremista do partido fascista ameaçou Mussolini com um golpe e o confrontou na noite de São Silvestre, 31 de dezembro. 3 dias depois, Mussolini fez um famoso discurso atacando tanto os antifascistas quanto confirmando que ele, e somente ele, era o líder do fascismo. Ele aceitou que toda a violência era de sua responsabilidade porque ele havia criado um clima em que a violência prosperava. Mussolini concluiu seu discurso com um aviso a todos os italianos.
O país precisava de estabilidade e o único grupo de pessoas que poderia garantir essa estabilidade por qualquer meio necessário era o fascismo. Este discurso é considerado o verdadeiro começo da ditadura na Itália. 1938, um ano sombrio para os judeus italianos. No início dos anos 1930, as circunstâncias na Europa haviam mudado consideravelmente. A ascensão de Hitler e dos nazistas ao poder na Alemanha mudou fundamentalmente a ordem europeia. Mussolini agora tinha um espírito afim poderoso, o que lhe abriu oportunidades, ao mesmo tempo em que representava um desafio em casa e no exterior para seu status como líder de uma nova ordem fascista. Mussolini também havia consolidado sua posição dentro do regime, oferecendo uma plataforma mais forte para considerar a expansão militar, enquanto havia tempo para aumentar a capacidade militar. No entanto, havia muitas diferenças entre as ideologias fascista e nazista, por exemplo, em relação à pureza racial e ao tratamento dos judeus. Até os anos 1930, o nacionalismo de Mussolini não tinha um componente significativamente racista, embora ele fosse um notório antissemita. Em 1932, Mussolini disse ao jornalista Emil Ludwig que ele não apoiava noções de uma raça pura, acrescentando que ele celebrava as misturas raciais que deram ao povo italiano sua força e beleza. Nessa entrevista, ele também falou positivamente dos judeus como cidadãos italianos. O fascismo apoiava uma coexistência pacífica entre a pertença judaica e o patriotismo italiano, e eles eram tolerados enquanto apoiassem a nação. Se alguma coisa, a cruzada de Mussolini era contra os católicos e socialistas. Em abril de 1937, Mussolini declarou em uma entrevista que não aceitava as teorias raciais dos nazistas. No entanto, em setembro de 1938, o Conselho de Ministros italiano aprovou uma legislação que removia extensivamente os direitos dos judeus na Itália, estabelecia agências estatais para oprimir os judeus e adotava políticas de arianização. Isso significa que na Itália era o próprio povo que era antissemita, e não especialmente o governo. Em 1934, por exemplo, uma petição foi entregue às autoridades em Ferrara, pedindo a troca do prefeito por ele ser de origem judaica. Desde a aprovação das leis raciais de 1938 até o fim da Segunda Guerra Mundial, os cidadãos judeus italianos foram excluídos das principais áreas da vida cívica e econômica. Eles não podiam mais frequentar a escola, ser recrutados para o exército, possuir ou operar negócios, possuir ou administrar terras e imóveis acima de um certo valor, ou contratar empregados não judeus. Além disso, os judeus não podiam ser contratados pela administração pública, bancos, companhias de seguros, jornais, editoras ou instituições artísticas, de pesquisa e educacionais. Outras medidas discriminatórias seguiram a lei de 1938, incluindo a proibição de casamento entre judeus e italianos da chamada raça ariana. Os judeus que eram considerados estrangeiros tinham que ser deportados, embora essa medida tenha se mostrado difícil de aplicar. Em 1940, Mussolini tentou impor uma arianização da Itália, expulsando todos os judeus estrangeiros que ainda estavam no país, mas a Segunda Guerra Mundial tornou a imigração impossível. A alternativa, no entanto, provou ser ainda pior, pois os judeus começaram a ser internados e colocados em campos de trabalho forçado. Os horrores indizíveis dos campos de concentração italianos. A Itália fascista tinha campos de concentração muito antes das leis raciais serem promulgadas. Primeiro, eles eram povoados por oposição política, principalmente socialistas e anarquistas, e depois por outras minorias e cidadãos estrangeiros. O uso de confinamento compulsório como meio de controle político e social, organizado pela polícia sem recurso a um tribunal, tornou-se parte das novas medidas de segurança do governo em 1926. Durante o regime de Mussolini, 15 mil italianos foram condenados ao confinamento político e 25 mil ao confinamento comum. A maioria foi enviada para ilhas remotas nos mares Mediterrâneo e Adriático, embora vilas isoladas no sul da Itália também fossem usadas cada vez mais à medida que as ilhas se enchiam. No geral, as circunstâncias enfrentadas pelos confinados eram terríveis e as condições de vida insalubres.
Na maioria dos casos, a segurança era fornecida não pela polícia regular, mas pelos camisas negras, que regularmente submetiam as pessoas confinadas a espancamentos e torturas horríveis. A partir de 1927, um sistema eficaz de campos de concentração foi criado pelo governo, que era capaz de aprisionar milhares de seus cidadãos. Em contraste com a França e outros países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, na Itália havia dois tipos de campos de concentração ou internamento. O primeiro tipo foi especificamente concebido com o propósito de repressão, que de fato era a forma como a grande maioria dos internos vivia nos campos. E havia outro tipo de campo, que as autoridades alegavam ter o propósito de proteger seus detidos. Os internos do primeiro tipo de campo eram eslovenos, croatas, montenegrinos, albaneses e gregos durante a guerra e etíopes e líbios na década anterior. As condições de vida nesses campos eram terríveis. A comida era insuficiente, o abrigo inadequado e as instalações médicas muitas vezes inexistentes. Dezenas de milhares de internos morreram de doenças e desnutrição, sendo enterrados em valas comuns não marcadas. O segundo tipo de campo, paradoxalmente, acabou sendo a salvação de milhares de judeus não italianos. Ser internado em um campo de concentração italiano significava que o exército alemão e os Ustaša croatas, uma organização fascista e ultranacionalista armada, não poderiam alcançá-los. Esse foi o caso, por exemplo, dos judeus confinados na ilha dálmata de Rabi. Claro, as condições aqui estavam longe de ser perfeitas, mas não eram muito piores do que aquelas em que a população civil italiana se encontrava. Em algumas ocasiões, como em Rabi, os dois tipos de campo estavam situados um ao lado do outro. Após a invasão da Iugoslávia, as autoridades italianas tiveram que lidar com grandes números de judeus, tanto iugoslavos quanto de outras nacionalidades, que fugiram das áreas controladas pelos alemães e croatas, onde a perseguição e a ameaça de deportação eram mais fortes. Então, após a militarização de grandes partes da França e as deportações em 1942, mais uma vez, houve um grande número de refugiados judeus da França, ocupada pelos alemães, e da França de Vichy para a França ocupada pelos italianos. Os campos estabelecidos pelo exército italiano com um objetivo repressivo tinham objetivos e resultados muito diferentes e estavam em uso muito antes do início da Segunda Guerra Mundial. A primeira vez que esses campos de internamento foram usados foi como parte da estratégia usada na pacificação da província líbia de Cirenaica. A campanha começou em 1923 e durou uma década com o uso crescente de força pelos italianos. A deportação e o internamento começaram em 1930 e envolveram entre 90 mil e 100 mil pessoas, todos líbios forçados a deixar suas famílias e casas. Aqui a disciplina era severa. Todos os dias ao meio-dia, todos os prisioneiros eram reunidos em uma praça no meio do campo, e todos eram forçados a assistir enquanto vários prisioneiros escolhidos aleatoriamente eram executados de forma horrível. A assistência médica era precária e o fornecimento de alimentos pior, de modo que, mesmo para aqueles que não eram escolhidos para a execução, a taxa de mortalidade era alta em todos os campos. Na cidade costeira de El Agheila, na Líbia, foi relatado que 50 corpos eram enterrados em valas comuns todos os dias. O número era o mesmo todos os dias, mas os métodos mudavam. Às vezes, os italianos os matavam a tiros, e outras vezes preferiam economizar balas e enforcá-los publicamente. Outros morriam diretamente de fome ou doença. Os propósitos obscuros da propaganda fascista. Mussolini foi, sem dúvida, o primeiro verdadeiro mestre da propaganda no século XX, mesmo antes de Hitler e Goebbels aperfeiçoarem seus métodos. Segundo Mussolini, a propaganda era um dos aspectos mais importantes do governo do país. Consequentemente, ele sempre fez questão de projetar a imagem de um líder forte, limpo, masculino e com mão de ferro. Mussolini supervisionava todas as fotografias tiradas dele, garantindo que todas aquelas que rejeitava fossem destruídas. Isso poderia ocorrer quando seu gesto não era suficientemente masculino, ou simplesmente porque ele não era suficientemente proeminente em um grupo. A primeira regra da propaganda fascista era o culto à personalidade de Mussolini. Ele fez com que as pessoas se referissem a ele com títulos de autoridade como Duce, ou líder,
presidente, primeiro-ministro, chefe e até professor. Tornou-se comum repetir que o Dulce está sempre certo. Ele fez grandes esforços para permanecer uma figura de autoridade, chegando a esconder a verdadeira origem de seu nome. Sua mãe era uma católica devota, mas seu pai socialista, Alessandro, era um ardente anticlerical. Ele nomeou seu filho Benito Amilcare Andrea Mussolini, não por santos cristãos, mas por Benito Juárez, o revolucionário mexicano Amilcare Cipriani, um anarquista italiano que morreu na França, e Andrea Costa, um maçom e líder do primeiro Partido Socialista Italiano. Isso foi, por ordem do próprio Mussolini, escondido da população geral da Itália enquanto ele estava no poder. Joseph Goebbels cunhou a noção de que uma mentira, se contada 1000 vezes, se tornava verdade. Mussolini estava bem ciente desse princípio e o usou habilmente para ganhar vantagem política. Uma das mentiras mais famosas que ele popularizou foi a noção de que, sob seu regime, todos os trens na Itália funcionavam pontualmente. Isso era uma mentira descarada, mas ele insistia constantemente, solidificando um mito em torno de seu firme controle sobre os assuntos do Estado. Algumas das afirmações que retratavam Mussolini como um líder infalível eram absurdas. Além de afirmar ser escolhido diretamente por Deus, o regime fascista italiano apresentava Mussolini como tendo características onipotentes ou divinas. Por exemplo, dizia-se que ele conseguia trabalhar entre 14 e 16 horas diárias sem nunca se cansar. Jornais fascistas relatavam rotineiramente que Mussolini realizava milagres, como parar o fluxo de lava do Monte Etna na Sicília e invocar chuva na Líbia ocupada pela Itália durante sua visita à região em março de 1937. Mas talvez o exemplo mais óbvio e descarado disso fosse uma história impressa em um manual escolar obrigatório para todos os alunos de uma escola italiana. Nela, contava-se que um menino surdo-mudo se encontrava em meio a uma multidão ouvindo um discurso de Mussolini, e ao ficar ali, de repente foi curado e pôde ouvir novamente. A doutrinação da juventude era crucial sob o governo de Mussolini. Os alunos eram constantemente expostos à propaganda em suas salas de aula. Professores e educadores eram instruídos a usar todos os meios necessários para promover os valores e ideias fascistas. Novos slogans, canções, datas importantes e celebrações foram especificamente projetados para incutir um senso de orgulho nacional e lealdade ao regime fascista. A ideologia fascista impunha um sentimento muito nacionalista que era retratado através do sistema escolar. Por exemplo, Mussolini era apresentado não apenas como um líder, mas como um salvador que salvou a cultura italiana e era necessário para o sucesso. Outras ideologias, produtos estrangeiros e ideologias estrangeiras eram fortemente proibidos. Até mesmo mudanças de nomes eram impostas para aqueles com nomes estrangeiros ou de som menos italiano. Livros em bibliotecas que ensinavam outros métodos ou conceitos políticos foram banidos, e qualquer professor que desobedecesse essas mudanças era imediatamente demitido. O fascismo também foi incorporado através de medidas disciplinares rígidas, e aqueles que não obedeciam às regras eram severamente punidos. Os alunos eram ensinados que precisavam ser fortes, obedientes e nunca questionar a autoridade. Atrocidades italianas na Segunda Guerra Mundial. Masculinidade e violência eram partes principais da ideologia e propaganda de Mussolini, e esses princípios foram cruelmente executados nas campanhas da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, Mussolini finalmente assinou um tratado com a Alemanha nazista, e as duas nações autoritárias tornaram-se aliadas. Durante esse tempo, após a conquista da Etiópia, Líbia e depois Croácia, Mussolini proclamou que a Itália era novamente um império, como tinha sido durante os tempos romanos. Os cidadãos italianos foram incentivados a se estabelecer nos territórios ocupados. 150 mil colonos se estabeleceram na Líbia e 165 mil na África Oriental Italiana. Mas na Europa, a guerra implacável tornou impossível a reocupação. A Croácia ocupada tornou-se um deserto, e o exército italiano cometeu todos os tipos de crimes de guerra contra a população do país. As políticas fascistas italianas nos territórios ocupados do leste europeu provocaram resistência e milícias partidárias foram formadas em algumas áreas da Iugoslávia. Em resposta,
Os italianos adotaram táticas selvagens como execuções sumárias, internamentos, confisco de propriedades e queima de vilarejos. O governo italiano enviou dezenas de milhares de civis, incluindo muitas mulheres e crianças, para campos de concentração. Entre eles estavam 30.000 eslovenos e 80.000 dálmatas, o que representava 12% da população total desta região croata. O mecanismo para todos os massacres perpetrados pelas forças italianas durante o fascismo, seja na Europa ou na África, era o mesmo. Quando alguns de seus agentes eram mortos por rebeldes ou partidários locais, eles retaliavam com força extrema, matando centenas ou milhares, estuprando mulheres e sequestrando crianças. Tal foi o caso da pequena aldeia de Podum, que foi absorvida pela província italiana de Fiume em 1941. O prefeito da região e área circundante era o coronel Camisa Negra Temistokle Testa. Testa era conhecido por ameaçar represálias severas em cidades e vilarejos contra aqueles que se recusavam a colaborar com as forças italianas. Na vila vizinha de Gelenge, em 1942, Testa ordenou o fuzilamento de 34 aldeões inocentes. Mais tarde naquele ano, ele desencadearia sua fúria contra a cidade de Podum, como vingança pelas mortes de 4 cidadãos italianos em junho. Na manhã de 12 de julho de 1942, 250 soldados italianos do 2º Batalhão Camisa Negra Emiliano, sob o comando do Major Armando Giorleo, entraram em Podum, reunindo todos os homens em idade militar, ou seja, entre 16 e 64 anos. Encontraram 91 deles. 14 resistiram à prisão e foram executados no local. Os homens restantes foram então levados para um campo aberto ao sul da vila. No centro do campo aberto havia uma cova de terra, embora não se saiba se já estava lá ou se foi cavada naquele mesmo dia. Em grupos de 5, todos os cativos foram levados à beira da cova e fuzilados com rifles, de modo que seus corpos amarrados caíssem dentro da cova. Cerca de 20 desses grupos foram mortos a sangue frio, totalizando mais de 100 vítimas. Apesar da crueldade mostrada contra homens e meninos desarmados, os comandantes militares fascistas não eram muito bons em fazer guerra. Derrotado em todas as principais batalhas, o governo italiano não teve escolha a não ser assinar um armistício com os aliados em 3 de setembro de 1943. Só então, os supostos cidadãos arianos saberiam o que todos os judeus, etíopes, líbios e croatas tiveram que suportar. Em julho de 1943, forças aliadas invadiram a Sicília, forçando o rei Victor Emanuel III a depor Mussolini no dia 25 daquele mês. Mais tarde naquele ano, após o rei assinar o armistício, o exército alemão invadiu o norte e centro da Itália, trazendo a guerra para o território italiano. Nos 2 anos seguintes, mais de 150.000 civis italianos morreriam no fogo cruzado. E os nazistas também trouxeram sua crueldade, perpetrando vários massacres contra seus ex-aliados. Apenas na pequena vila de Marzabotto, perto de Bolonha, a Waffen-SS assassinou quase 800 civis, no que ainda é o tiroteio em massa mais mortal da história da Itália. Entre as vítimas, 155 tinham menos de 10 anos e 316 eram mulheres. Todos eram completamente inocentes de qualquer coisa além de serem italianos e viverem em Marzabotto. Ovra. A ditadura de Mussolini foi mais preparada para oprimir seu próprio povo do que para fazer guerra contra outras nações. Um dos instrumentos de repressão aperfeiçoados durante os anos fascistas foi a Polícia Secreta da Itália, apelidada de Ovra e formada em 1927. 6 anos antes da Gestapo ser criada na Alemanha. De todas as formas, a Ovra foi o antecedente direto e o modelo para a Gestapo de Himmler. De fato, o próprio Himmler se encontrou várias vezes com os líderes da Ovra quando a Gestapo estava sendo formada. Mais tarde, em 1936, foi assinado um protocolo secreto de colaboração e cooperação entre as duas organizações secretas. O histórico de operações da Ovra é impressionante. Ela tinha arquivos individuais sobre cerca de 130.000 potenciais subversivos e, no seu auge, mantinha uma rede de aproximadamente 100.000 informantes. Em 1930,
A obra organizava cerca de 20.000 batidas por semana, principalmente contra comunistas e membros dos partidos políticos de oposição. Cerca de 6.000 pessoas foram presas pela obra, e aqueles que foram considerados culpados de conspirar contra o governo fascista eram enviados para o exílio em ilhas remotas do Mediterrâneo. As condições nesses lugares eram extremamente precárias, então muitos antifascistas preferiam simplesmente deixar a Itália para sua própria segurança. Comparada ao fraco desempenho da Itália na Segunda Guerra Mundial, a obra pode ter sido o organismo de repressão mais eficiente na Itália fascista. A obra era famosa por instalar microfones escondidos em locais públicos para que pudesse ouvir os murmúrios das pessoas e saber quais eram suas preocupações e opiniões gerais. Afinal, o principal objetivo da obra era impedir qualquer atividade ou sentimento antifascista. Nesse sentido, era um órgão não apenas de opressão, mas de propaganda. Isso também era uma forma de medir a popularidade do regime e agir com base nisso. Seu alcance se estendia muito além da vigilância doméstica. A obra mantinha uma presença em muitos países, visando exilados italianos e ativistas antifascistas no exterior. Um dos assassinatos mais notórios atribuídos a operativos da obra foi o de Carlo Rosselli e seu irmão Nello, em 1937. Em 9 de junho de 1937, Carlo e Nello Rosselli, que haviam lutado ativamente na Espanha, estavam visitando a costa da Normandia, na França. Um ano antes, a obra havia rotulado Carlo Rosselli como o mais perigoso dos socialistas exilados e recomendado que ele fosse morto por qualquer meio necessário. Graças à extensa rede de organizações fascistas em toda a Europa, a obra conseguiu instruir uma gangue de fascistas franceses a assassinar Rosselli. Seu irmão, que era um acadêmico e até trabalhou de perto com os fascistas, teve o azar de estar ao seu lado e sofreu o mesmo destino trágico. O funeral de Rosselli foi enorme, com uma multidão estimada de 150.000 esquerdistas saudando o corpo de Carlo, enquanto era levado ao cemitério Père-Lachaise, em Paris. Quando Mussolini instruiu a criação da obra, seu principal alvo era o Partido Comunista, mas também incluía socialistas, republicanos, movimentos de oposição e qualquer pessoa considerada antifascista. Sua vigilância era implacável, intensa e intrusiva, e teve grande sucesso em prender e deter subversivos. Mesmo aqueles apenas vagamente conectados a atividades subversivas, como parentes, podiam se envolver em investigações policiais com resultados punitivos. A polícia local às vezes trabalhava em conjunto com a Overa e valorizava seus métodos de ameaças de longas penas de prisão, agressões e torturas contra os detidos. Quando a oposição foi subjugada, a Overa voltou sua atenção para usar sua rede de espiões para testar a opinião pública sobre a posição do regime e seus planos de guerra. Um escritório dedicado dentro da Overa ouvia rotineiramente milhares de chamadas telefônicas o tempo todo, incluindo as dos chefes fascistas, como forma de verificar a lealdade das pessoas. A Overa também teve um resultado algo positivo, na medida em que manteve as diferentes facções da máfia e até mesmo bandidos sardos sob controle. Isso ajudou a reduzir a taxa de criminalidade na Sicília, Calábria e na Sardenha, onde o banditismo era um costume antigo, rastreável até o século XV. Em 1924, Mussolini iniciou uma campanha para destruir a máfia siciliana, que minava o controle fascista da Sicília. Ele calculou que uma campanha bem-sucedida legitimaria seu governo e fortaleceria sua liderança, não apenas na Sicília, mas diante do resto do país. Seu objetivo foi duplamente eficiente, já que a maioria de seus opositores políticos na Sicília tinha, na verdade, ligações com a máfia siciliana. A Overa desempenhou um papel importante na cruzada propagandística de Mussolini contra a ilegalidade no sul e na Sardenha. Massacres aéreos italianos na Guerra Civil Espanhola. Quando a Guerra Civil Espanhola estourou em julho de 1936, Mussolini apressou-se em assegurar ao generalíssimo Francisco Franco que ele teria seu total apoio contra os republicanos. No entanto, apenas 3 divisões voluntárias de camisas negras foram enviadas para participar na Guerra Civil, totalizando cerca de 75.000 homens. Eles se autodenominaram Deus o Quer, as Chamas Negras e as Penas Negras.
Mas apesar de seus nomes simbólicos, eles eram inexperientes em combate e foram prontamente derrotados em Guadalajara. Após as campanhas no norte da Espanha terminarem em outubro de 1937, as 3 divisões foram consolidadas e renomeadas como Divisão 23 de Março, Lamas Negras. No entanto, o apoio mais importante que Mussolini forneceu a Franco não foram precisamente tropas terrestres. Foi a força da Força Aérea Italiana, que foi enviada para bombardear cidades completamente inocentes para instilar medo na população. Esses atos insensatos foram imortalizados para sempre na obra-prima de Pablo Picasso, Guernica. Uma impressionante pintura a óleo com quase 8 metros de comprimento que expressa a angústia e a insensatez dos assassinatos que ocorreram quando aviões alemães e italianos bombardearam a pequena aldeia basca de Guernica. Embora amplamente considerado um crime de guerra, segundo as leis internacionais sobre guerra aérea, em 1937, Guernica era um alvo militar legítimo. O número de vítimas ainda é disputado. O governo basco relatou 1.654 mortos na época. Poucas das operações aéreas italianas foram direcionadas contra alvos militares, como o bombardeio da infraestrutura ferroviária de Chátiva. A maioria das operações, como Guernica, tinha como objetivo enfraquecer o moral das populações onde uma maioria de republicanos vivia. Isso incluía os bombardeios de Alicante, Durango, Granollers, Guernica e Barcelona. Entre 16 e 18 de março de 1938, Barcelona foi bombardeada pela Força Aérea Italiana, com bombardeiros que voaram de Maiorca com marcas espanholas. Os bombardeiros italianos lançaram 44 toneladas de bombas no total. Em vez de mirarem alvos militares, os italianos pretendiam destruir áreas industriais e residenciais da cidade, com total desrespeito pelas vidas daqueles que não participavam da resistência contra Franco. Nesse sentido, acredita-se que o bombardeio de Barcelona foi o primeiro bombardeio aéreo em massa da história. Seus alvos e objetivos declarados eram depósitos militares, fábricas de armas, trens com soldados e o porto, mas edifícios civis, cinemas, consulados e teatros também foram atingidos ou destruídos durante o bombardeio. No total, 1.300 civis foram mortos, com milhares mais feridos ou desabrigados. Antes de finalmente deixar o país após a vitória de Franco em 1939, os operativos da Força Aérea Italiana atuando na Espanha lideraram um total de 728 ataques a cidades mediterrâneas, lançaram 16.558 bombas e causaram 5.000 baixas, a maioria delas civis. Mussolini considerou o apoio aéreo às operações de Franco um sucesso total. Mas quando os aviões italianos desatualizados entraram na Segunda Guerra Mundial em 1940, foram rapidamente abatidos pela claramente superior Força Aérea Real. Ateós de brutalidade fascista na África. A invasão da Etiópia por Mussolini em outubro de 1935 é amplamente vista como um dos eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial, minando a credibilidade da Liga das Nações como garantidora da paz. Sob o olhar impotente da comunidade internacional, os exércitos de Mussolini desembarcaram na Etiópia e avançaram implacavelmente até chegarem à capital, Addis Abeba, em maio de 1936. Nesse ponto, o imperador Haile Selassie foi forçado a fugir para a Inglaterra em exílio, mas a Etiópia estava longe de ser conquistada. Mesmo antes da entrada na capital, os italianos enfrentaram a oposição popular dos Arbegnoshi, ou patriotas. Eram etíopes de todas as classes, regiões e grupos etnolinguísticos. Nos anos seguintes, os patriotas travaram uma campanha contra as forças fascistas, facilitada por redes clandestinas de espiões, sabotadores e mensageiros nas cidades e vilas. O foco principal da resistência mudou-se para as províncias acidentadas ao norte de Addis Abeba, onde pequenos grupos dispersos e às vezes conflitantes de partidários conduziam ataques de guerrilha e emboscadas. A guerra de atrito resultante foi excepcionalmente feroz, marcada por represálias italianas na forma de execuções em massa, queima de casas e destruição de colheitas e gado. Uma data ainda é lembrada na África como a mais sangrenta de toda a ocupação italiana da Etiópia, Yekatite 12, ou 19 de fevereiro de 1937 no calendário gregoriano.
Naquele dia, rebeldes etíopes e eritreus tentaram assassinar o Marechal Rodolfo Graziani, vice-rei da África Oriental Italiana. Graziani foi levado às pressas para o hospital italiano em Addis Abeba, onde foi operado imediatamente e salvo. Imediatamente, ele ordenou uma forte retaliação contra os etíopes. O secretário federal da Itália, Guido Cortese, deu ordens às suas tropas para que tivessem 3 dias para fazer o que quisessem contra os rebeldes etíopes. Pelo resto daquele dia, até sábado e domingo, os italianos mataram etíopes com facas e cacetetes enquanto gritavam "Dussi! Dussi!". Eles encharcaram casas nativas com gasolina e as incendiaram enquanto havia pessoas dentro. Invadiram as casas dos gregos e armênios locais e mataram seus servos. Alguns até posaram sobre os corpos de suas vítimas para tirar fotografias. Em 3 dias, os italianos mataram entre 1.400 e 30.000 etíopes apenas em Addis Abeba. As estimativas variam muito quanto ao número de pessoas mortas nos 3 dias que se seguiram à tentativa de assassinato de Graziani. Fontes etíopes afirmaram que os italianos mataram 30.000 pessoas, enquanto outras estimativas geralmente variam entre 1.400 e 6.000 mortes. Um estudo recente sobre esse massacre mostrou convincentemente que o número real foi de aproximadamente 19.200 no total, representando 20% da população de Addis Abeba. Na semana seguinte, numerosos etíopes suspeitos de se oporem ao domínio italiano foram reunidos e executados, incluindo membros dos chamados Leões Negros e outros membros da aristocracia. Eles foram fuzilados, decapitados e queimados vivos. Muitos mais foram presos, incluindo colaboradores como Ras Gebri Haiwot e Ayali Gebri, que ajudaram os italianos a identificar os 2 homens que tentaram assassinar Graziani. 2 anos depois, na primavera de 1939, as forças militares italianas sob Mussolini usaram gás mostarda para expulsar um grupo de combatentes da resistência etíope, suas famílias e civis de aldeias vizinhas que haviam se refugiado em uma caverna, agora conhecida como Ametsegna Washa, ou Caverna dos Rebeldes. Em 8 de abril, o pelotão químico da 65ª Divisão de Infantaria, Granadeiros de Savoia, chegou a Ametsegna Washa com 100 projéteis de artilharia carregados com arsina, um composto semelhante ao gás lacrimogênio, e 12 latas contendo mais de 200 quilos de gás mostarda que haviam sido transferidos anteriormente de uma grande bomba aérea. Armas químicas como gás mostarda e fosgênio foram banidas pelo Protocolo de Genebra de 1925, do qual a Itália era signatária. Mas isso não dissuadiu o exército italiano de usá-las na África. Ao amanhecer de 9 de abril, os etíopes dentro da caverna avistaram o que parecia ser um grupo de objetos cilíndricos sendo baixados por cordas antes da entrada. Eles ouviram o som distante da artilharia e, em seguida, o estrondo de explosões muito mais próximas e mais altas, seguidas de tiros. Os cilindros foram perfurados e densas nuvens de fumaça e vapores amarelados preencheram o interior da caverna, matando todos lá dentro com dor agonizante. A queda da cruel tirania de Mussolini. Quando a Itália não conseguiu conter os exércitos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, Mussolini fez um último esforço para buscar ajuda de seu aliado, Hitler. Em 19 de julho de 1943, ele se encontrou com o Führer em Feltre, mas Hitler informou que não havia nada que pudessem fazer e que a Itália logo cairia. No mesmo momento em que conversavam em Feltre, Roma estava sendo bombardeada pelas forças aéreas aliadas. Poucos dias depois, o Grande Conselho do Fascismo assinou uma petição para a destituição de Mussolini, embora não tivessem autoridade para executá-la. O rei pessoalmente pediu que ele renunciasse em 25 de julho. Victor Emanuel III informou Mussolini que ele seria substituído por Pietro Badoglio, mas garantiu imunidade a Mussolini. O rei colocou 200 policiais ao redor do Palácio do Governo e Mussolini foi escoltado dentro de uma ambulância da Cruz Vermelha para uma casa segura em um local não divulgado. Com isso, Victor Emanuel III pensou que salvaria o reino e seu reinado. Ele estava errado. Após o armistício, a Itália foi mergulhada em uma guerra civil crua. O rei e sua família, Badoglio e os principais colaboradores do governo fugiram para a Apulia, colocando-se sob a proteção do exército aliado.
seguindo as ordens do Comando Supremo Aliado, formaram um governo improvisado e declararam guerra à Alemanha, que até poucos meses antes havia sido o principal aliado da Itália. Isso, por sua vez, permitiu que a Alemanha invadisse o norte da Itália, abrindo caminho para alguns dos massacres descritos anteriormente. Mussolini foi levado para a ilha de La Maddalena, em frente à costa da Toscana, e depois para o Hotel Campo Imperatore nos Apeninos. Temendo que pudesse ser entregue a AOS operativos aliados, ele tentou cortar os pulsos, mas não conseguiu provocar sua própria morte. Ele não sabia na época, mas Hitler já havia feito planos para sua libertação. Em 12 de setembro, um comando de paraquedistas alemães invadiu o hotel e sequestrou Mussolini, com ordens de levá-lo para a Alemanha, onde ele se encontraria com seu amigo Adolf Hitler. A operação impressionante foi tão cuidadosamente planejada que levou apenas 4 minutos e terminou sem derramamento de sangue. O próprio Führer ofereceu a Mussolini a formação de uma nova república fascista nas regiões italianas ocupadas pela Alemanha. A Wehrmacht forneceria o apoio militar que Mussolini não tinha. Com isso em mente, em 18 de setembro, um discurso do Duce foi transmitido nas estações de rádio italianas, anunciando a reconstituição do Partido Fascista, agora conhecido como Partido Fascista Republicano. Em 23 de setembro de 1943, Mussolini retornou à Itália para governar seu novo reino, a República Social Italiana. No entanto, este país fictício estava ainda mais distante da glória de Roma do que o reino italiano original dos anos 20 e 30. A República Social Italiana não era mais do que um estado fantoche controlado pela Alemanha, que nunca conseguiu conter os distúrbios civis enquanto tentava lutar contra os aliados em 2 frentes. Apenas 6 estados reconheceram a República Social Italiana como um estado soberano. Mesmo aliados importantes, como Espanha e Portugal, se recusaram a estabelecer relações diplomáticas com a RSI, assim como a França de Vichy, o outro estado fantoche alemão. Em 1944, Mussolini sugeriu que Hitler deveria focar em destruir a Grã-Bretanha em vez da União Soviética. Mas Hitler não estava preparado para receber tal conselho de um estrategista medíocre. Mussolini queria conduzir uma pequena ofensiva ao longo da chamada Linha Gótica, uma linha defensiva ao longo da Península Italiana e dos Apeninos. Conhecendo bem o terreno, suas divisões alpinas venceram algumas batalhas contra os aliados em dezembro de 1944, mas o exército de Mussolini era minúsculo em comparação com o gigante de guerra aliado. A situação tornou-se desesperadora em fevereiro de 1945, quando os aliados finalmente empurraram as forças do eixo ao norte da linha gótica. O apoio ao Duce desintegrou-se e cada vez mais oficiais militares fascistas e alemães tentaram secretamente negociar uma trégua com as forças aliadas, sem consultar Mussolini ou Hitler. O sangrento fim de Mussolini. À medida que a derrota alemã se tornava evidente na primavera de 1945, Mussolini ficou com poucas opções. Em 18 de abril, ele viajou para Milão, onde realizou algumas reuniões, mas nada resultou disso. Ele então decidiu fugir para o norte, sem um destino específico, disfarçado de soldado da SS em um comboio alemão sob o comando do tenente Schallmayer da Luftwaffe. Sua esposa Rachele e seus filhos pequenos permaneceram em Como, embora ele tenha levado consigo sua amante Clara Petacci e seu irmão Marcelo, que fingiram ser o cônsul espanhol e sua esposa. Outros líderes fascistas, como Alessandro Pavolini e Nicola Bombacci, também faziam parte do grupo. O comboio foi detectado perto da cidade de Dongo às 6h30 da manhã de 27 de abril por um grupo de partisãs comunistas da Brigada Garibaldi, liderado por Urbano Lázaro. Após uma troca inicial de tiros e temendo que os rebeldes estivessem esperando reforços, Schallmayer concordou em negociar. Os partisãs permitiram que os alemães continuassem para o norte, em troca da rendição de todos os italianos. Por volta das 7 da noite, quando os partisãs estavam verificando os documentos dos membros da coluna, um deles, Giuseppe Negri, reconheceu Mussolini e relatou isso a Lázaro. Na mesma noite de 27 para 28 de abril, a notícia da prisão de Mussolini chegou a Milão e foi anunciada no rádio por Sandro Pertini, futuro presidente da República e então líder do Comitê de Libertação Nacional. Ao mesmo tempo,
Ele anunciou a decisão do comitê de que Mussolini deveria ser fuzilado como um cão raivoso. Na manhã do dia 28, Mussolini e Clara Petacci foram levados para a casa de um camponês em Dongo, e um grupo de partisãs comunistas chegou de Milão com ordens de executá-los. Os partisãs levaram Mussolini e Petacci em um Fiat 1100 para a vila de Giulino di Mezzegra, onde foram sumariamente fuzilados às 4h10 da tarde. Os corpos foram levados para Milão em um caminhão na tarde de 28 de abril. No caminho, ninguém foi permitido se aproximar dos corpos, até chegarem no dia 29 a Piazza Loreto, naquela cidade. Lá, foram sujeitos a todo tipo de ultrajes por uma multidão que se reuniu na praça. O serviço policial então pendurou os corpos de cabeça para baixo em um posto de gasolina na praça, algo que era simbólico da maneira como os fascistas tratavam seus inimigos. Isso foi feito para confirmar publicamente suas mortes e como um gesto de humilhação e vingança dos partisãs, já que os corpos de 15 partisãs antifascistas haviam sido pendurados no mesmo lugar meses antes. O corpo de Mussolini estava tão desfigurado por golpes que seu rosto, outrora estampado na maioria dos livros escolares e bandeiras, estava quase irreconhecível. Petacci sofreu um destino ligeiramente menos horrível. Os corpos ficaram pendurados naquele local por horas, até que os líderes do comitê local decidiram que era hora de retirá-los. Colocaram os corpos em caixotes de madeira com palha dentro e os levaram para serem enterrados em túmulos anônimos. Isso não foi o fim da história. Pouco depois do fim da guerra, em 22 de abril de 1946, os restos mortais de Mussolini foram roubados do cemitério por um grupo de neofascistas, e seu paradeiro foi desconhecido por vários meses. Após a restituição à família, seu corpo foi transferido em 1957 para uma capela na cidade de Predápio. Na madrugada de 25 de dezembro de 1971, uma poderosa bomba explodiu lá, causando sérios danos, mas não afetando os túmulos. Em 29 de abril de 1945, Adolf Hitler foi informado da morte de Mussolini. Não se sabe se o destino de Mussolini influenciou a decisão de Hitler de tirar a própria vida junto com Eva Braun, mas Hermann Göring testemunhou nos julgamentos de Nuremberg que ele e Hitler haviam visto as fotografias de Mussolini pendurado de cabeça para baixo na última vez que viu o Führer. Isso foi 8 dias após o aniversário de Hitler, o mesmo dia em que Mussolini foi assassinado. Os crimes de Mussolini estão entre os mais cruéis e frios de todos os ditadores europeus. Sob suas ordens diretas, centenas de milhares de pessoas foram massacradas, incluindo judeus, africanos, croatas, líbios e até mesmo italianos inocentes. Seus métodos eram implacáveis e eficazes, mas sua incapacidade de liderar exércitos em batalha acabou selando seu destino. Para um homem que construiu cuidadosamente uma imagem de força, virilidade e limpeza, ser fuzilado e depois pendurado de cabeça para baixo em uma praça de Milão representou a humilhação suprema. O destino quis que fosse essa última imagem, de um ditador derrotado e desgraçado que sobrevivesse para as novas gerações. É assim que o Dulce será lembrado.